Muito bem, pessoal. Hoje mais um vídeo, trago um vídeo aí diferente. Tô com esse monstro aqui na bancada. Essa aqui é uma RTX 4090. Essa RTX 4090 aqui, na verdade é a segunda 4090 que eu mexo, tá? Mas você é a primeira que eu vou registrar aqui em vídeo do canal. A primeira que eu mexi, vamos assim dizer, a primeira que eu fiz manutenção, acabou que não deu certo. E também na ocasião eu não consegui gravar na época. Eu estava bastante ocupado, tinha muita coisa para fazer. Eu não consegui gravar, não ia ficar legal fazer o vídeo. Mas a primeira 4090 que eu mexi também, inclusive, é uma Supreme, aquela modelo com liquid cooler. Também da MSI. Essa aqui também é MSI. Pessoal, que placa gigantesca, tá? Eu nunca tinha pego a 4090 com fan, porque a Liquid, ela é menor, tá? A Liquid, ela tem... eu acredito que esse PCB é a mesma da Liquid, também da MSI. Então ela tem o mesmo, vamos assim dizer, o tamanho aqui, né? O comprimento, mas o volume da placa é bem inferior, né? Então a diferença é muito grande, né? Você pega isso aqui, caraca, não se compara, né? Mas enfim, essa placa aqui tem uma história bastante trágica por trás, tá? O que acontece? A placa que o cliente, que é um colega meu, que ele monta PC, ele comprou essa placa para montar um PC de um cliente. E o PC, a placa veio funcionando certinho, tudo bonitinho, não tinha problema. Só que em determinado momento ele foi fazer alguma coisa na placa, eu acho que foi trocar o backplate, eu não sei o que ele fez. Ele foi mexer alguma coisa na placa, ele desmontou. E nesse momento que ele foi mexer na placa, a placa acabou parando de funcionar. Exatamente. Para infelicidade dele, a placa deixou de funcionar. Então, ele tentou mexer em algumas coisas. Pelo que ele falou, né, ele ainda tentou mexer até no fusível aqui da linha do PCI. E tá queimando, tá vendo? Tá mexido, ó, foi mexido. Então, esse fusível aqui tá queimado. Ele disse que o antigo também tava queimado, ele mediu. Ele não tem conhecimento técnico, tá? Ele só sabe algumas coisinhas. Então, eu nem vou ligar essa placa, tá? Nem vou ligar, vou direto pra desmontagem e análise, ver o que aconteceu. Ele mandou outra 4090 igual a essa, só que tá desmontada, para tirar a peça. Essa 4090 um dia ele quer restaurar também. Mas a princípio ele me deu aquela placa para tentar salvar isso, porque essa aqui é emergência, né? Ele precisa repor essa placa do cliente, senão ele vai ter que devolver o dinheiro e sabe que essa placa não é barata. Então é isso, tá? Placona aí. Bom, vamos ver o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu para a infelicidade do cliente. E vamos aí. No próximo take aí eu vou passear pela análise, tá? Pelo que a gente vai fazer. Bom, pessoal, eu desmontei aqui. Eu diria que das primeiras etapas, né? Obviamente. Eu fiz a desmontagem, estou fazendo uma observação na placa aqui. Primeira coisa que eu vejo, tem um erro grotesco aqui, ó. A pessoa fechou provavelmente com esse cabo em cima. Olha só, danificou. Tá vendo? Em algum momento ele fechou com o cabo em cima. Danificou esse thermopad. Não sei se dá pra consertar ou vou ter que trocar ele. Às vezes dá pra ajeitar um pouquinho. Se ele não cortou muito, porque esse thermopad aqui, pessoal, é original, tá? E o thermopad original, ele tem uma qualidade específica para a placa. A gente não tem a informação do TDP das memórias. O thermopad que a gente usa é um thermopad que geralmente é de uma marca que não dá tanto suporte. Então, o ideal é sempre manter o thermopad original, o máximo que você puder. Se possível, ele tiver quebrado, mas aonde tiver quebrado não interfere tanto, ou puder reunir, né? Ou até mesmo só limpar, né? Quando às vezes tem uns thermopad que está muito sujo. O thermopad original, ele sempre tem uma qualidade, ele tem uma qualidade bem superior ao que a gente compra, não tem jeito, tá? Essa placa é nova, é uma placa nova, então assim, não tem motivo de trocar esse thermopad, a não ser se aqui for crítico, realmente, não tiver jeito, tiver muito quebrado, tiver danificado de uma maneira que não tem maneira. Como ele tem uma certa maleabilidade, né, como se fosse uma massinha, pode ser que na hora de eu fechar a placa, essa parte aqui, ela acaba sendo preenchida novamente e não fica com essa abertura. É claro que eu vou dar uma olhada, vou manusear. Mas é um erro grotesco que a pessoa acabou cometendo, né? Acontece, né? Provavelmente pode ter sido na hora do desespero. Se é uma placa desse nível aqui parar de funcionar, não, né? Certamente ele abriu e desmontou várias vezes. Mas olha o tamanho disso aqui, cara. Essa placa é muito grande. É muito grande, é muito pesado, tá? Ou dissipador praticamente 80% do peso da placa. Então, da placa, né? Enfim, voltando aqui.
Vamos lá. Olhando aqui agora na placa em si, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aterrar aqui a ponteira do multímetro. Vamos ver o que aconteceu aqui, se realmente está em curto. Tá, ó, curto total. Na verdade, uma resistência baixa, ó. Deixa eu ver se eu tenho que trocar a pilha desse multímetro. Tá dando 0. Ó, mas aqui, ó, realmente, ó, resistência baixa, tá, pessoal? Não chega a ser um curto total, não. No outro lado, aberto. Então, o fusível ele abriu. O meu receio é sempre fechar curto na linha das memórias, tá? Mas, assim, pelo que eu tô vendo aqui, ó, na linha das memórias dá uma impedância de 43. Não parece ser, pelo menos direto com a memória, não é. É uma resistência bem ok, bem aceitável, 45 ohms. Por que eu tenho medo na linha das memórias? Porque quando acontece de dar curto na linha das memórias, quase sempre o pessoal perde a placa, tá? Quase sempre, porque a linha da memória normalmente ela sempre tem uma impedância mais alta, uma resistência mais alta. E aí o que acontece? Quando entra um curto direto na linha de 12 volts, essa resistência mais alta, a fonte é como se fosse uma carga, para a fonte uma carga, então ela não aciona a proteção. Não acionando a proteção, passa uma tensão maior nas memórias e no controlador de memória e queima. Aí quando queima, fica com uma resistência baixa, aí a fonte entra em proteção, começa a entrar em proteção. Então eu fico preocupado quando entra em curto nas memórias, porque quase sempre perde a placa, tá? Infelizmente é perca total. É difícil, não dá jeito. Às vezes dá jeito, em alguns casos eu já peguei, por exemplo, a memória queimou e a memória meio que segurou. Ela ficou em curto e segurou, meio como se fosse um desvio de corrente. E entrou em curto total, a fonte ficou como carga. Eu tirei a memória e não queimou mais coisa. Mas é muito raro, muito raro. 90% das vezes, mesmo quando não queima o controle de memória no sentido de curto total, né? Quando eu falo de queimar no sentido de curto total. Às vezes deixa sequela. Então, às vezes a placa volta da vídeo, você põe a memória, liga, dá vídeo bonitinho, mas, por exemplo, dá erro 43, dá artefato, não abre jogo, fica alguma sequela. E mesmo que você troque todas as memórias, o chip fica ruim mesmo. Mesmo que não entrou em curto. Isso acontece muito. Porém, na linha do GFX Core, é uma linha que eu já não me preocupo tanto, porque é uma linha que naturalmente tem uma resistência muito baixa. Mas muito baixa. É uma linha que tem uma resistência muito baixa. Então, quando entra um curto nessa linha aqui, essa resistência é muito baixa, a fonte identifica como curto-circuito, então ela desarma. Então não queima, difícil queimar. Não é impossível, já peguei placa que queimou, tá? Mas é muito difícil. Ainda mais quando se trata de um chip de 4090, que é um chip que tem uma densidade muito grande, um chip que consome muita energia, tem muito transistor, então a resistência é muito baixa. Se você for medir aqui, o motivo vai apitar como um curto, mas não é um curto, tá? É porque realmente a resistência é muito baixa mesmo. Se for de uma GPU, que é um circuito que tem milhares de transistores, então meio que dá uma resistência baixa mesmo. Então, milhares não, bilhões, né? São bilhões aqui, no caso é bilhões fácil. O que acontece? Eu vou desmontar essa parte, tá? Eu queria entender por que a placa para funcionar, tá? Realmente eu tenho que dar uma olhada, porque quando acontece isso, vocês têm que dar uma olhada bem, porque dependendo do que for, pode ter sido uma coisa que ficou em curto, algum resto sei lá, de fio, alguma coisa do tipo, e tá fechando curto. Tem que prestar bastante atenção antes de mexer. E pensar em energizar, tá? Então eu vou fazer a desmontagem dessa placa aqui, vamos ver o que aconteceu. Vou desmontar ela por completo agora, né? Bom, pessoal, eu fiz o seguinte, tá? Eu analisei essa placa aqui da seguinte maneira. O BD ali tinha aquela resistência baixa. Eu tô aqui com o board view da placa. E no board view, se a gente ir naquele fusívelzinho bem ali, ó. Bem naquele fusível. Fusível de 12 volts aqui, ó, que é o que tá queimando. Bom, nesse fusível aqui, o que acontece? Dá um zoom out. No fusível, a gente vai na linha onde que ele vai. A gente dando zoom out, a gente não tem nenhum ponto amarelo aqui nesse lado, que é o ponto vermelho onde eu selecionei, o ponto amarelo onde ele tem ligação, aquela linha que foi selecionada. No outro lado aqui a gente tem um pontinho amarelo bem ali. A gente tem deixa eu dar o zoom aqui. A gente tem esse indutor, tá? Que é esse indutor aqui na placa, ó. Esse indutorzinho aqui no lado do... Não, indutor não, na verdade é o shunt. Não, o resistor shunt, que é esse carinha aqui. Aí pós resistor shunt, a gente tem esse indutor aqui, ó.
Beleza. Aí pós o indutor, que é onde vai para a placa, a gente tem esses pontos amarelos. Então tem esse SEI aqui, GS9216, que ele é bem comum usado, que é o SEI de 1.8 ou o PEX, né? Enfim. Esse aí. Então, nesse SEI aqui, tem esse aí, que mais? Eu me perdi aqui, pera aí, vou voltar aqui. Ó, tem esse outro SEI aqui também que recebe, que é o SEI monitoramento dessa placa. No outro lado aqui, a gente tem esse aqui, ó. A gente tem outro SEI aqui, que é o PEX, né? Vamos lá, então PEX. O que mais agora tem? Tem mais CI, tá? Pra você entender, aquele PCI, ele vai só para alimentar os outros circuitos, né? Mais secundários. Caramba, eu tirei aqui sem querer. Deixa eu voltar aqui. 12 volts. Beleza, 12 volts aqui. Selecionei aqui o 12 volts nesse CI. Não, esse aqui, 12 volts. Selecionei o 12 volts aqui no CI, tá vendo o ponto vermelho? Porque eu acabei esbarrando aqui e tirou ali do fusível. Mas é a mesma linha, tá vendo? Tem um circuito amarelo. Onde vai? O que eu tô querendo dizer com isso tudo aqui? Né? Tudo isso, toda essa volta que eu tô dando aqui pra quê? Tem esse outro CI. Aqui eu acho que é o CI de 5 volts. Esse aqui que eu selecionei também é um CI de 5 volts. Só que esse aqui é pro LED, ó. Tem um CI de 5 volts só pro LED nessa placa aqui. Você vê o nível da placa. Tem outro aqui que é o... que eu acho que é o geral, que é esse CI de 5 volts aqui. E também vai 12 volts pros fãs, tá vendo? Então essa linha de 12 volts, ela alimenta esse outro CI de 1.8, também que tem aqui. Bom, essa placa aqui, ela tem um sistema de distribuição de energia bem diferenciado das outras, né? Muito pelo alto consumo que ela tem. Então a gente, olhando por aqui, tem que tomar bastante cuidado antes de sair injetando 12 volts aqui. Por quê? Quando a gente injeta 12 volts na fonte, a fonte assimétrica, ela não tem proteção, tá, pessoal? Ela não segura. Ela não tem uma proteção de desarme de corrente, porque o desarme de corrente ele é pré-estabelecido, né? É um ajuste fixo. Essa fonte ela tem um ajuste variável e ela não desarma. Se eu fechar a curta aqui, botar aqui na tensão mais alta, aqui, ajustar 32 volts, que essa fonte vai ter 32 volts, e fechar a curta, ela vai continuar, obviamente a tensão vai cair, natural, mas ela vai continuar ligada, vai ter corrente aqui máxima, e enfim, tá? Ela não tem o ACP que a gente fala, que é o Overcurrent Protection, não tem esse circuito aí, tá desativado. Até porque a ideia da fonte de assimétrica é isso mesmo, é justamente não ter essa proteção, precisa não ter essa proteção. Então quando a gente injeta tensão 12 volts, a gente tem que tomar cuidado, porque pode ser que queime outras coisas, tá? Pode acabar queimando outras coisas. Então a gente tem que ver o quê? Tem que ver se nessas linhas de 12 volts que eu vi, vários CI de PEX, 1.8, 5 volts, se existe um curto de 12 volts direto para essa linha. Então vamos imaginar que o 5 volts ele entra em curto e ele está deixando 12 volts passar na linha de 5. Se eu injeto 12 volts aqui, pessoal, não tem a proteção na fonte, não tem. Nem o fusível, inclusive. O fusível está queimado, eu ia botar pós-fusível, né? Porque aqui, na verdade, o que está queimando é o fusível. Não tem essa proteção. O que vai acontecer? A placa, ela vai queimar. Ela vai queimar aquele circuito ali. Então, qual é o correto a se fazer? É entender o que está em curto sem injetar tensão. Tentar entender que linha. Eu faço de inúmeras maneiras. Eu pego aqui, né? Quando a gente mede do terra para o 12 volts, a gente mede uma diferença de potencial, uma referência ao terra, GND, beleza? Então a gente tem um curto em relação ao terra. Então o circuito que está em curto, quando a gente mede ali, ele está um curto entre a linha 12 ou uma resistência também com terra. Como a gente quer ver se um desses circuitos aqui, PWM, né, DC/DC, circuitinho aqui PEX, ele não está em curto, se ele está em curto direto com chip, o que a gente faz? A gente pega uma ponteira daqui e mede as bobinas de saída desse CI. Porque aí a gente já mede o quê? A gente vê um curto entre 12 volts, né? Se existe um circuito fechado, entre 12 volts e aquela bobina que a gente está medindo. Se tem uma relação direta, se está tendo um curto-circuito direto ou uma resistência muito próxima, que faz sentido com o curto que está dando ali, em relação ao terra. Então eu vou dar um exemplo aqui de números, que fica mais fácil. Aqui estava dando 23 ohms, beleza? Ali no fusível estava dando 23 ohms em relação ao terra. Vamos imaginar que eu faça a medição
na bobina lá. Faço dessa forma, dos 12 volts para lá. Se dá qualquer valor acima de 23 ohms, não dá para considerar, tá? De um curto direto. No caso, eu fui fazendo isso, teve circuito que não deu nada, tava dando em aberto e outros tava dando 100. Aqui, na verdade, aqui tava dando 60, então eu vi, peraí, não é um curto direto. No mínimo, talvez, teria que dar ou 0 ou 1 curto direto, né? Porque aí seria a relação alterna ao chip gráfico, ou dar um valor muito próximo, talvez um valor até mesmo, por exemplo, 5, 10, mas que não pode ser maior que 23 ohms, beleza? Porque se for acima de 23 ohms, a resistência é maior, e como a gente está ligando o princípio em relação à resistência em série, né? Não faz sentido, né? Não teria lógica nesse sentido aí, porque a resistência estaria aumentando. Aí, quando isso acontece, o que a gente pode fazer? Aí a gente pode começar a pensar em injetar tensão. Nesse tipo de análise, pode pensar e começar a injetar tensão. Mas o que eu faço antes de injetar tensão? Obviamente, né? Primeira coisa, qual é o circuito que tem a menor tensão aqui de todos? É esse PEX aqui, que trabalha com volts. Então eu vou começar com volt. Mesmo que eu sei que é uma linha de 12. Vai ter gente falando, não, mas é uma linha de 12. Beleza, mas eu tô considerando que pode ter alguma fuga, tá? Porque se eu já começo a jogar uma tensão muito alta, pessoal, eu posso acabar queimando o chip, piorando, entendeu? Não dando um conserto por causa disso. Então vamos começar aos poucos. Comecei com volts. Com a câmera térmica, não vi nenhum aquecimento, nenhum sei. Né? Fui subindo aos poucos. De 1 fui para 2 volts. Nada. De 2 fui para 2,5. Nada. De 3, né, volts. Aí, quando eu joguei a 3 volts, começou a aquecer esse CI aqui. Ele começou a aparecer na câmera térmica. Esse aqui. Beleza. 3 volts, né? Se fosse um curto direto entre esse circuito aqui, de 1 volt, 1.8, pessoal, estaria fritando esse CI, eles estariam aquecendo. Se fosse o problema neles, tá? Não sei, de 1 volt, 1.8, né? Não estavam aquecendo nada, eles estavam normais. Então eu fui subindo um pouco até chegar a 12. Quando eu cheguei a 12, o que aconteceu? O CI daqui, aquele CI lá, deixa eu voltar aqui. Esse CI que eu demonstrei aqui, ele estava bem visível na câmera. E aos poucos ele foi parando de aquecer. E eu medi aqui, o que acontece? É como se ele tivesse terminado de abrir, né? Então, o que medir para vocês? Olha só. Ó, vamos lá. Ó, tô dando 280 ohms. Tava dando 20 e poucos. Tá? Então o que acontece? Tudo indica que o problema é naquele CI. Eu agora tô agora tentando entender por que aquele CI parou de funcionar. Porque essa placa foi mexida, foi aberta. Então, antes de fazer qualquer procedimento, eu tenho que tentar entender por que ele parou de funcionar. Então eu vou fazer o seguinte, o que eu vou fazer? Essa placa aqui é um CI de monitoramento. Eu vou desligar esse CI, eu vou tirar ele. Até onde, eu vou dar mais uma analisada no circuito, mas até onde eu sei não tem problema ligar sem ele. Ele não é um PWM, chaveado, eu vou conferir no circuito, mas ele não me vai fazer falta. O que vai acontecer provavelmente é que a placa não vai dar vídeo, ou ela vai ligar com aquele erro de PCI, né, exira o PCI, alguma coisa do tipo. Provavelmente nesse sentido. Ou até mesmo, na verdade, talvez eu até já pensando melhor, talvez na dúvida, eu já pego e eu tiro da sucata lá que o cara me entregou, que é igual esse aqui. Aí eu vou medir algumas referências. Vou pensar de acordo. Para ver se vai estabilizar, né? Se tudo vai ficar certinho e tal, porque não é comum isso aí queimar, tá? Ou foi um baita de um azar, pode ter sido, de ter queimado na mão do rapaz lá, um baita de um azar imenso, porque olhando assim eu não vejo nada na placa, nenhum dano, porque quando isso acontece, a primeira coisa que eu já penso logo é algum dano visível na placa. Algum dano mesmo, tá, pessoal? Então, às vezes, tanto é que eu tava usando aqui meu microscópio, tava analisando esses cantinhos aqui, ó. Tá? Eu sempre olho esses cantinhos, tá? Por que esses cantinhos aqui? Eu vou pegar, apesar que esse dissipador aqui pesa 1 tonelada, né? Mas olha só. Vamos botar aqui na coxa mesmo. Ó, tá vendo aqui, ó? Tem esses pontinhos aqui. O que acontece? O que acontece muito com quem desmonta a placa de vídeo? E já aconteceu até comigo também, tá? Isso, infelizmente, às vezes não pode ficar muito imune, mesmo com muito cuidado. Essas partes aqui, elas não ficam presas direto na placa, né, na PCB. Muitas vezes elas ficam superficial. Então você tira os parafusos e a placa não sai. Obviamente ela não vai sair de primeira. É natural isso aí. Ela não vai soltar, tá? Então a pessoa, muitas vezes ela vai mexer, vai torcer a placa. Nessa que vai torcer, a placa meio que... A parte que mais vai fixar é essa região do chip com os termopads. Os termopads
tudo isso aqui vai segurar. Então a placa, ela muitas vezes ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai mexer dessa forma. Todos esses, né, eu diria que todas essas roscas aqui, elas vão ficar se mexendo e muitas vezes elas vão raspar em algum componente, vai bater, entendeu? Vai quebrar alguma coisinha, vai bater, vai danificar um capacitor e muitas vezes nisso aí causa problema, tá? Muito mesmo. É bem comum isso aqui. Já aconteceu comigo, né? Falei, já aconteceu comigo, né? Eu não sou imune. Às vezes acontece, mesmo com todo o cuidado do mundo acontece. Teve placa que eu desmontei uma vez, que o componente ficava no ladinho mesmo, tá? Ficava no ladinho, parece que fizeram de propósito, ficava no ladinho. Pouco que eu mexi já quebrou ele, era um capacitor. Então, essa foi a primeira coisa que eu pensei, porque pela forma que o cara que desmontou, eu conheço, ele é um cara que tem conhecimento, ele não é um leigo, no sentido de nunca ter desmontado uma placa de vídeo. Ele sabe o que tá fazendo. Né? Mas isso não quer dizer que está imune a esse tipo de situação. Como eu falei, ninguém tá. Isso acontece. Porque as placas elas não seguem um padrão. Né? Cada fabricante faz de um jeito. Então, às vezes ela coloca um resistor no ladinho aqui, meu filho, aí você dá o azar. Ou até mesmo descuido também natural. Acontece, às vezes na hora ali da pressa ali, às vezes sua mão treme um pouquinho, já é o suficiente. Isso aqui para dar ruim, pessoal, é um pulinho. Tá? Não precisa de muita coisa, um pulinho dá ruim. Então, eu tava pensando nesse sentido. Então, eu analisei todos esses furos aqui do suporte da placa de vídeo, não vi nada. Então, o que eu fiz? Olhando aqui nesse circuito, não vejo nada. Então, tudo indica duas coisas. Ou possa ser que foi o computador dele, a placa, a fonte, alguma coisa lá que estragou também. Não é impossível. Eu acho pouco provável, acho muito pouco provável, mas não é impossível, tá? Mas é aquilo, tá? Infelizmente, né, tô meio assim com essa placa ainda. Eu vou fazer isso aí, eu vou desmontar ela, vou tirar isso aí. Eu tô pensando se realmente eu substituo, eu vou analisar bem, eu vou ver se tem alguma coisa, porque o que acontece? Se tiver alguma coisa queimando, e eu vou soldar o outro aqui, vai queimar também, tem esse risco. Vai queimar o outro, aí vai ter que pedir, vai ser complicado. Então eu tenho que olhar bem, tá? É isso. Então, é a situação da placa, que tá até agora, vou continuar no próximo take, mais novidades, beleza? Tem um Celta aqui em cima da minha bancada. Brincadeiras à parte, pessoal, voltando aqui. Essa aqui é a 4090 que o cliente me mandou como sucata, tá? Tá vendo aqui que ele tirou até o fusível, ele ficou bem bagunçado a solda. Essa placa aqui ele vai querer consertar em breve, tá? Mas não é... Enfim, a prioridade é essa, que é a que parou de funcionar. Eu fiz algumas medições, tá? Eu não encontrei nenhuma resistência baixa nessa placa, como um comparativo dessa aqui que eu havia mexido. E o CI tá aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu tô pensando aqui, eu ainda não cheguei à conclusão, só tô fazendo um comparativo de algumas medições aqui. Se eu troco o CI primeiro, ou se eu já ligo 100 e faço as medições, porque eu tô com receio de queimar esse outro CI aqui, eu não vou ter isso aqui para repor. E a gente não pode esperar, né? Isso aqui é urgência, essa placa precisa ser arrumada para ser entregue. Então, o que eu vou fazer? Ainda vou dar mais uma olhada, que eu não havia feito ainda, né? Vou comparar algumas coisas com essa placa e a que eu quero consertar e vamos ver se as tensões aqui, tudo tá certinho, se não tem mais anomalia antes de soldar esse carinha, beleza? Então vou fazer isso agora no próximo take e vamos ver, né? Vamos ver também se ele funciona sem também. Pelo menos ela ligue com as tensões e esteja tudo estável. Pessoal, montei aqui a placa. O que eu fiz? Eu tirei o CI, tá? Ó, retirei o CI. Vocês podem ver. Eu coloquei um fusível aqui no lugar. Que ele estava queimado, fusível PCI Express. De atuação rápida. E o que acontece? Bom, sem aquele CI, a placa se manifesta da seguinte maneira. Vou ligar aqui. Ligar a placa. Temos imagem. Deixa eu desligar, porque essa placa esquenta muito. O que acontece? Antes de soldar o CI, eu vou medir algumas tensões aqui da linha de 5. Eu vou ver onde que é a fonte de 3.3 dessa placa também, se ela tem alguma fonte 3.3, vou medir também. Se tiver tudo ok, tudo estável, eu vou simplesmente trocar o CI. Vou soldar o CI novo e vou testar, torcer para não queimar. Tá? Mas antes de eu retirar o CI, o que eu fiz? Como eu tenho aquela outra placa, deixa eu ver, não, acho que ela tá aqui. Como que ela tem essa outra placa aqui? Deixa eu só... Ó, como tem essa outra placa, o que eu fiz? Eu fui medindo aqui as linhas de fonte da alimentação, 3.3. Está muito escuro, né? Deixa eu iluminar aqui. Eu fui aqui medindo a linha de 3.3, que chega pro CI, ver se tinha curto, não tinha nada.
né? Fui comparando com essa placa, na verdade com essa aqui, beleza? Então eu vi que tudo indicava que o CI só queimou pela linha de 12. Então eu tirei ele, coloquei o fusível, liguei, a placa deu vídeo, tá? Ah, o que acontece se ligar ela desse jeito que tá aqui? Ela não vai funcionar de acordo, provavelmente ela vai ligar, vai ficar com frequência baixa, não vai relatar, porque eu sei de monitoramento. Nas placas mais antigas, série 10, série 900, quando você tirava isso aí, o que acontecia? A placa ligava e ficava dando erro de PCI, né? Nessa série mais nova, pelo visto, tem um sintoma diferente, tá? Até a série 30, eu acho, a série 20, eu acho que se você tirasse sem ela dava aquele vídeo, né? Conecta o PCI. Já a série 30 mudou um pouco em diante, né? Eu não sei se da série 40 é parecido. Enfim, fato é que eu vou soldar o CI de monitoramento ali, vou tirar o da sucata aqui, colocar ali e vamos ver, né? Torcer pra ser só isso aí, tá? A placa não tem mais nenhum defeito. Bom, pessoal, finalizar o vídeo. 4090 funcionando. Aí, ó, como ficou a placa. Soltei o CI certinho. Fiz a substituição do fusível lá. Coloquei um fusível de atuação rápida. Vou fazer o seguinte, vou fechar aqui só o benchmark. Ela já tá ligada aqui há um tempo já, mais ou menos desde 4 horas, mais ou menos, né? Mais ou menos 5 horas. O cliente já vai buscar ela, ele nem vai querer esperar deixar em teste, né? Mas é a escolha dele. Tá tudo sendo registrado perfeitamente, como a gente mexeu no CI de monitoramento. Vamos lá, 415 watts máximo, chip 330, enfim, tá vendo? Então, frequência tá normal, 2600 MHz, beleza. Memória, tudo ok, tá? Só achei ela tá meio quente essa placa, mas isso aí ele mesmo vai lá ver lá. Tem uma pasta térmica melhor. Mas enfim, a placa é muito bonita, hein? Rapaz, ó. Eu tive alguns problemas de fazer funcionar essa placa-mãe aqui. É uma placa-mãe antiguinha, inclusive certamente já saiu o vídeo dela aí no canal. E um dos motivos é que eu acho que meu processador queimou. A placa parou de funcionar, a placa parou de dar vídeo, eu até achei que era a placa-mãe, a placa de vídeo parou de funcionar. Mas eu testei em outro computador e funcionou. E aí, como essa placa é muito grande, eu queria testar ela ali, no PC, mas não cabe, nem naquele gabinete ali, né? Eu ainda não montei minha terceira bancada de placa de vídeo grande, né? Que eu vou montar uma terceira bancada só para essas placas maiores. Porque eu sei que esse gabinete realmente não é toda a placa que cabe ali. Só que eu ainda não montei, porque ainda não chegou as peças para montar. Ainda não chegou a bancada para montar. Então eu tô montando aqui, isso aqui é uma bancada de análise, não é bancada de teste. A ideia aqui é só para analisar, fazer um pré-teste e deixar o teste final para a bancada, né, para essa finalidade. Tá? Eu vou fazer essa separação. Então, o que acontece? A placa já está funcionando. Foi isso mesmo, né? Por alguma razão queimou aquele CI, eu até achei meio estranho. Problema no fusível também, que havia queimado. A placa. Voltando aqui na placa-mãe, o processador que estava aqui eu acho que deu ruim, ele estava funcionando só em X8 e nessa placa de vídeo não estava dando boot. Eu tive que trocar o processador. É um Pentium antigo, é 4ª geração. Mas o que foca aqui não é a placa-mãe de teste, né? É a placa de vídeo, beleza? Tá funcionando, tudo ok. É isso, finalizar o vídeo aqui. Se vocês gostam do conteúdo do canal, só se inscrever, vai sair mais vídeo de conserto. E valeu. Não esquece de dar aquele like aí e inscrever. Valeu, falou.